Lisboa, 1 de novembro, ano do Senhor de 1755. Neste exato momento, 300.000 almas despertam em uma das maiores cidades da Europa, a capital de um império que conquistou continentes, uma metrópole banhada de riqueza, fé e poder absoluto. O céu está límpido, o ar é morno, é um dia de festa, dia de todos os santos. As igrejas estão repletas, as velas ardem em cada altar, os sinos tocam sem cessar. Mas ninguém naquele momento poderia imaginar que, em menos de meia hora, praticamente tudo, edifícios, vidas, impérios, certezas, seria reduzido a nada. Isto é a história dos 4 cavaleiros que destruíram Lisboa. São 9h30 da manhã, quando ninguém estava preparado. O padre Manuel Portal estava na sua cela, escrevendo. De repente, ele sente algo impossível de descrever. A terra, aquela substância sólida que sustenta cidades inteiras, começa a ondular. Como um navio no mar, como um corpo em convulsão. Portal não é imaginativo. Ele anota com precisão científica. Como uma carruagem de 6 cavalos passando sobre nós com um trovão que ecoa do infinito. Mas não é apenas uma carruagem. Nas ruas, os comerciantes veem as suas lojas a dançar. Os vidros explodem em sons cristalinos. As telhas caem como chuva de pedra. Uma mulher, a rezar numa igreja, sente o chão deslizar sob seus joelhos. Grita. Todos gritam. Primeiro abalo, 1 minuto e meio. Violento, mas contido. Depois, silêncio. Apenas 1 minuto de pausa. As pessoas saem à rua, ainda vivas, ainda esperançosas. Talvez tenha acabado, pensam. Enganam-se. O segundo abalo chega com uma ferocidade que a cidade nunca havia experimentado. Desta vez, não é mais um evento geológico, é destruição total. As casas, aquelas estruturas que levaram séculos a construir, desabam como castelos de cartas. O Hospital Real de Todos os Santos, o hospital mais importante de Portugal, entra em colapso. 400 doentes, acamados, presos nas ruínas. Muitos morrerão queimados horas depois, incapazes de fugir. A Ópera do Tejo, aquela obra-prima que havia sido inaugurada apenas 7 meses antes, desaparece. A Basílica de Santa Maria, a Catedral, os conventos, os palácios dos nobres, tudo cai. Uma terceira réplica, a mais violenta de todas, sacode Lisboa durante outros 3 minutos eternos. A terra abre-se, fendas de 5 metros de profundidade. As pessoas veem vapores sulfúricos saindo do subsolo. Há relatos de fenómenos luminosos, faíscas que brotam do chão como se o próprio inferno estivesse a rebentar. 9 minutos. Só duraram 9 minutos. Mas em apenas 9 minutos, 85% dos edifícios de Lisboa, 10.000 estruturas, foram reduzidos a escombros. A capital do Império Português transformou-se em campo de ruínas. Aqueles que sobrevivem ao terremoto fazem o que qualquer pessoa desesperada faria. Correm para o rio. O Tejo é o seu refúgio. Acreditam estar em segurança junto à água. Está ali a alguns quilómetros. Talvez lá possam escapar dos escombros. Talvez a água os salve. Trágica ironia. Poucas dezenas de minutos depois, o mar faz algo inédito. As águas do Tejo descem, recuam completamente. O fundo do rio fica exposto, revelando destroços de navios antigos, cargas perdidas há gerações, tesouros submersos. As pessoas veem isto e não compreendem. Por que é que o mar desapareceu? Perguntam-se, confusos. A resposta chega com absoluta brutalidade. Uma onda. Não, uma muralha. Não, um muro de água de 20 metros de altura, alguns historiadores afirmam. Chega a toda a velocidade. Vem do oceano, atravessa o porto,
entra na Baixa de Lisboa como um exército conquistador. Tudo aquilo que tinha respirado de alívio junto ao Tejo é arrastado. 900 pessoas morrem naquele instante. Pais agarram filhos que lhes são arrancados. Mulheres veem maridos desaparecerem na espuma. Soldados que tinham escapado ao terremoto são agora submergidos. A onda penetra 400 metros terra dentro. Depois recua, volta, recua novamente. 3 ondas consecutivas batem a cidade. Mas a água não é apenas destruição local, é global, transoceânica. Naquele exato momento, a milhares de quilómetros, no Brasil, as praias do Nordeste estão tranquilas. Os nativos não sabem que está prestes a suceder algo anómalo. Ondas de 2 metros atravessam o Atlântico inteiro e batem a costa de Pernambuco, de Paraíba, centenas de quilómetros terra dentro. Nos Açores, a água sobe 10 palmos. Na Finlândia, o fenómeno é detectado através de ressonâncias nas águas. Um único sismo em Lisboa cria uma ondulação que circunda o planeta. Mas em Lisboa, naquele momento, ninguém pensa na Finlândia. Estão demasiado ocupados a morrer. Depois de 9 minutos de terra a tremer, depois de ondas a arrastar pessoas para a morte, poderia parecer que a tragédia havia terminado. Mas há um quarto cavaleiro, um que é, talvez, o mais destruidor de todos: o fogo. Nas igrejas, as velas que queimavam para celebrar todos os santos não foram apagadas quando os edifícios desabaram. Pegam fogo aos móveis de madeira, aos tapetes, aos paramentos religiosos. Cada altar que desaba lança labaredas para o céu. Nas casas, os fornos ainda têm lenha acesa. As padarias funcionavam ao máximo. Era dia de festa. A comida deveria ser abundante. Em vez disso, as cozinhas tornaram-se fornalhas. O fogo espalha-se das cozinhas para as salas, depois para os vizinhos. E há o vento, um vento quente, implacável, que sobra sobre a cidade destruída. O fogo, alimentado por este vento e por edifícios de madeira concentrados, cria um inferno de proporções bíblicas. Não é apenas um incêndio, é um incêndio de massa, uma fornalha urbana. Rua a rua, bairro a bairro, a Baixa de Lisboa desaparece novamente. Uma testemunha, António dos Remédios, deixa um relato tão visceral que quase não se consegue ler. Vi mulheres a correr com cabelos a arder. Vi homens ainda presos nos escombros a serem consumidos pelas chamas enquanto gritavam. Vi crianças, a desaparecerem nas fumaças negras. O Hospital Real já tinha sobrevivido ao terremoto, mas o fogo não deixa margem. 400 doentes, sim, os mesmos que tinham escapado ao colapso estrutural, são queimados vivos, acamados, incapazes de se mover, presos numa estrutura que agora se comporta como uma câmara de morte. A fumaça é tão espessa que em certas ruas do centro da cidade asfixia qualquer um em menos de 1 minuto. As crianças morrem primeiro, os idosos seguem-se. Incêndios ardem por 6 dias consecutivos. 6 dias! Depois, ainda ardem focos residuais por semanas. 1 mês depois do terremoto, ainda há estruturas a queimar. E a população está desesperada. Não há água para apagar o fogo. Quando a água do tsunami chega, em vez de apagar as chamas, alimenta-as com destroços que se transformam em combustível. Há relatos de ladrões que pegam fogo deliberadamente a edifícios para afugentar as pessoas dos seus pertences. No caos absoluto, há quem aproveite para roubar entre os cadáveres. Pombal, o ministro que iria reconstruir tudo, ordena que estes saqueadores sejam enforcados nos locais do crime. Exemplo público, pragmatismo absoluto face ao horror. Quando o fogo finalmente cede, dias depois, a Baixa de Lisboa não é mais uma cidade. É uma camada de cinzas, uma memória queimada. Biblioteca Real com 70.000 volumes, desaparecida. Documentos do Império, registros de viagens, mapas da descoberta, reduzidos a pó. Séculos de história portuguesa, guardados cuidadosamente, acabam em fumo. Quando a poeira baixa e o fogo finalmente se extingue, resta apenas o vazio. Os números são impossíveis de compreender. Entre 30.000 e 90.000 mortos. Alguns dizem que metade da população de Lisboa morreu.
O rei José I, que por milagre estava fora da cidade naquele dia, sofre de claustrofobia permanente. Durante o resto da sua vida, nunca mais entra num edifício de alvenaria. Vive em tendas luxuosas no alto da Ajuda, preferindo a incerteza das lonas à solidez das pedras. A Europa toda está em choque. Filósofos como Voltaire escrevem poemas questionando a bondade divina. Como é que Deus permite isto? Como é que um sismo pode destruir uma cidade inteira, matando crentes que rezavam nos altares? A Teodicária, a ideia de que o mundo é bem ordenado, entra em colapso intelectual. Mas há um homem que não desiste, o Marquês de Pombal. Com poderes praticamente ditatoriais do rei, Pombal faz o impossível. Em apenas 3 anos, a Baixa de Lisboa é replaneada, ruas direitas, largas, arejadas, praças geometricamente perfeitas, a Praça do Comércio, o Rossio, um novo porto, novas estruturas e, crucialmente, uma inovação que está 270 anos à frente do seu tempo, a Gaiola Pombalina, uma estrutura de madeira tridimensional que absorve impactos sísmicos sem se desintegrar. Os novos edifícios são desenhados para resistir a terremotos. Lisboa renasce, não igual, melhor, mais moderna, mais racional. O terremoto marca o nascimento da sismologia científica. O inquérito de Pombal é a primeira investigação sistemática de um fenómeno geológico em larga escala. Pela primeira vez, não se culpa Deus, culpa-se a natureza. E a natureza, ao contrário de Deus, pode ser estudada, compreendida, prevenida. Os 4 cavaleiros, terra, água, ar, fogo, destruíram uma Lisboa medieval, mas do pó emergiu uma Lisboa moderna. Uma Lisboa que ainda hoje, em cada edifício, em cada rua, em cada esquadra perfeitamente traçada, nos recorda daquele dia em que o mundo tremeu e mudou para sempre.